Bom dia, a paz do Senhor Jesus e a prosperidade do nosso Deus sobre a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 2, versículo de número 14, que tem por título: A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quer dizer, se a minha fé não for acompanhada de obras, ou seja, de atitudes, se a minha fé não for acompanhada de obediência a Deus, de temor à palavra de Deus, se a minha fé ela não tiver obras, como diz o texto, a minha fé é morta. Assim como diz a palavra, de que adiantará eu dizer para alguém que está com fome ou alguém que está sem roupa: vá em paz, aquecei-vos ali adiante, se eu danar essa pessoa. Da mesma forma é a minha fé. Se eu não agir a minha fé, se eu não tomar uma atitude, se a minha fé não tiver obras, a minha fé ela é morta. Ela não vale absolutamente nada. Porque diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Quer dizer, pode acaso por si só a sua fé salvar você? Por exemplo, pode alguém dizer que tem fé, eu tenho fé, eu confio, mas se não tomar uma atitude de busca, porque simplesmente as pessoas hoje elas ficam esperando que as coisas aconteçam. Ela fica esperando as coisas caírem do céu. Mas nada vai cair assim do céu. Às vezes as pessoas se enganam com aquilo que é esperar em Deus. Esperar em Deus não é simplesmente eu ficar parado esperando as coisas acontecerem. Mas esperar em Deus é eu tomar uma atitude, eu fazer minha parte. Eu fazer o que eu posso fazer. Eu não posso ficar parado, simplesmente esperando as coisas acontecerem. Porque se eu não tomar uma atitude, que adiantará a minha fé? A minha fé ela é morta. Continuando o texto, lá no versículo de número 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, uma pessoa tem fé somente, e a outra tem fé e obras. Quer dizer, aquela que tem fé somente, ela vai ficar só esperando as coisas acontecerem. Ela vai cruzar os braços e esperar que Deus mude a vida dela, que Deus faça alguma coisa. Porque as pessoas, até aquilo que ela pode fazer, ela fica esperando que Deus faça por ela. Ela fica acomodada.
A fé somente faz com que a pessoa fique acomodada. Mas a pessoa que tem fé e obras, como diz aqui o texto, alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, a pessoa que tem fé e obras, ela é automaticamente mais abençoada por Deus, porque ela sempre tem tomado uma atitude, ela sempre tem buscado, e Deus abençoa aqueles que buscam. Não esteja pensando que Deus vai abençoar vagabundo que fica com os braços cruzados. Eu estou esperando, eu tenho fé, eu estou confiando, vai nessa. Porque Deus, Ele só abençoa aqueles que são diligentes, como diz lá em Provérbios, né? Deus, aqueles que têm as mãos diligentes, prosperará. Ao contrário daquele que é preguiçoso, cada dia vai caindo em pobreza. Cada dia que passa ele vai caindo mais em pobreza. Quer dizer, aqueles que automaticamente só têm a fé, eles só ficam parados esperando. O que tem a fé e as obras, ele vai atrás, ele batalha, ele busca, ele luta, ele vai em frente, ele toma atitudes. Ele não fica só esperando por Deus, ele faz a parte dele. Ele faz aquilo que ele pode fazer. Porque Deus, ele age em parceria com o homem. Eu faço isso, Deus faz aquilo. Você não vai ver um milagre na Bíblia que Deus não tenha agido em parceria com o homem depois que Deus criou o homem. Quer dizer, sempre Deus está agindo em parceria. E o meu milagre, o seu milagre, depende muito mais de mim do que até mesmo de Deus. Depende de uma atitude minha de fé. Continuando o texto diz assim: crê tu que Deus é um só, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é impotente? Ou seja, a fé sem obras ela é impotente, não serve para nada. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, ou seja, a fé ela opera junto com as obras. Eu tenho fé, eu tomo uma atitude e acontece a coisa, acontece o milagre, acontece a mudança, acontece a transformação, porque eu tomei uma atitude. A fé, como diz aqui o texto, vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, é pelas obras que a fé se materializa na minha vida. É pelas obras. Uma certa vez, um certo homem estava no meio a uma tempestade no mar. E no barco em que ele estava, de 2 remos. Um com a palavra fé escrita e a outra ação. E ele, muito preocupado, desesperado, ele pegou aquele remo onde tinha ali o nome fé e começou a remar. E o barco só fazia rodar, girar, só girando. E ele viu que não tinha saída, que não tinha como sair. Ele abandona o remo da fé e pega o remo que tem escrito ação e começa a remar. E o barco começa a girar, só que ao contrário. E ele ficou só girando ao contrário. Então ele tomou uma atitude, uma decisão de remar com os 2 remos.
onde estava escrito ação e fé. E ele remou e conseguiu sair do meio da tempestade. Ou seja, prova o que este versículo aqui está dizendo, que a fé ela é consumada através das obras. Veja o interessante o que está escrito. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Veja que a fé, ela só se materializa quando eu tomo uma atitude. Assim como o homem só conseguiu sair da tempestade porque ele tomou uma atitude de não só usar a fé e não só a ação, mas os dois juntos. Ou seja, fé e ação, atitude, andam juntos. Se eu tenho fé e tomo atitude, eu consigo vencer. Eu consigo ultrapassar barreiras. Mas se eu tenho só fé e não tomo atitude, eu vou ficar sempre para trás. Eu vou ficar sempre na mesma, na estaca zero. Então você medita nessa palavra. Que a partir de hoje você não venha só usar a fé. E sim também a ação, ou seja, tomar uma atitude. Que no dia que você tomar uma atitude, Deus vai mudar a tua vida. Deus só está esperando uma atitude sua para mudar a tua história. A paz do Senhor Jesus e a prosperidade do nosso Deus na sua vida.